Do Senhor, dizer para os irmãos aí que eu fiz 15 anos de jiu-jitsu, viu? Depois que apresentar minha filha, você tem que fazer, né? Senão o pessoal vai... Mas é brincadeira. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Esse é um dia especial, amém? Você crê que esse é um dia especial? É especial porque esse foi o dia que o Senhor fez. Esse foi o dia que o Senhor fez. E nesse dia que o Senhor fez, a minha oração é que você se descubra nesse dia. Amém? Que você se descubra nesse dia. E diz somente que esse foi o dia que o Senhor fez para que nele nós nos alegrássemos e nos regozijássemos. Amém? Então que seja um dia especial na sua vida, em nome de Jesus. Seja um dia de você se surpreender com a graça do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, os versículos 15 e 16. Quero chamar a sua atenção apenas para esses dois versículos, 15 e 16, do Salmo 139. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Salmo 139, versículos 16, 15 e 16. Salmo 139. Vamos juntos? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles. Nossa história começa com Deus conduzindo e criando a nossa história. A história de cada um de nós tem um sentido, tem um significado. Às vezes nós não sabemos por quê, passamos por certas situações. Às vezes não sabemos por que sofremos. Às vezes não sabemos porque ficamos tão perdidos em algum tempo da nossa vida. Mas o fato é que aquele que começou a história, e toda história tem um ponto de partida em Deus, é Deus que começa a história. Não importa qual é a sua história nesse dia, mas nesse dia o Senhor está com a caneta da vida na mão, escrevendo mais um capítulo, mais uma frase, mais uma página da sua vida. E no final da sua vida, quem vai dar o ponto final na sua história é o Deus Todo-Poderoso. Então toda história tem um sentido, tem um significado. E o primeiro sentido de toda história é você aprender a glorificar a Deus em todo e em qualquer momento, querido. Eu sei que é difícil, mas se você souber que quem está no controle da sua vida, da história da sua vida, quem está escrevendo cada capítulo, cada página da sua história, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, então... Não importa os vales, não importa os montes, quer na vida, quer na morte, bendito seja o nome do Senhor. Segundo, querido, toda história tem uma pedagogia. Primeiro, para nós mesmos. Você passa por certas situações, Deus permite você passar por certas situações para que você aprenda, para que você melhore, para que você reverta certas situações. Terceiro, toda história tem uma pedagogia porque ensina o outro. Através de um exemplo, através de uma atitude, você está ensinando outra pessoa. Às vezes, por exemplo, você pensa que tem problema, né? Aí você escuta a história de uma outra pessoa e você fala assim, meu Deus, eu pensava que eu tinha sofrido, eu pensava que eu tinha problema. Meu Deus, te abençoou, não te abençoou? Então, meu propósito nessa manhã é abençoar a sua vida através da minha história. Amém? E é um testemunho. E eu oro para que Deus não permita que vire num testemunho. Porque tem testemunho e testemunho. Testemunho, o cara conta 3 horas de miséria, de facada, de tiro e não sei do que mais. Em 1 minuto, Jesus mudou minha vida, glória a Deus. E a gente sai da igreja e fala assim, não, aquele cara é crente demais da conta. Por quê? 3 horas de miséria e depois 1 minuto com Jesus, pronto, né? Então, queridos, eu oro a Deus para que a minha história não se transforme num testemunho, mas que seja assim, um testemunho para edificação
da sua vida nessa manhã. Amém? Eu sou pernambucano, já perceberam? Perceberam não? Pelo menos pelo nível da cabeça vocês perceberam, né? Esse cabelinho meu assim de cantor, brega. A minha igreja fala assim, pastor, o senhor é um pastor tão abençoado, corta esse cabelo, o senhor está parecendo cantor de brega, esse cantor lá do Ceará. Eu falei, não, deixa meu cabelinho assim, tá bom, né? Não vai ofuscar a glória do senhor. Mas eu sou pernambucano, eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco chamada São José do Belmonte, fica perto de Cabrobó, Orocó, Bodocó. Alguém conhece? Não. Conhece não, né? Sou pastor presbiteriano, pastorei a igreja presbiteriana do bairro Serrano, lá em Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte já há 19 anos, que eu moro em Belo Horizonte. Morei alguns anos em Valadares, onde conheci o Luciano e a Luciana lá em Valadares. Sou casado com a Adélia e tenho uma filha maravilhosa, Rafaela, e fiz 30 anos de jiu-jitsu. Aumentei mais 15, né? É terrível, velho, você ser pai de filha. Quando é de menina, a gente fica até mais tranquilo, né, pastor Jeff? Mas de menina, quando chega com uns 15 anos, rapaz, é um suplício, viu? Graças a Deus que minha filha é muito crente, assim, e os cabos que estão se aproximando, ela está botando os caras à prova. Eu ensinei para ela a técnica da águia. A técnica da águia, não sei se vocês já viram, mas a águia, quando vai escolher o macho lá, o alfa, ela pega um graveto e voa lá para cima. E o cabo vai atrás. Quando chega lá em cima, ela solta o graveto. E ele tem que mergulhar atrás e pegar ele antes de chegar no chão. Ela faz isso com um leve, um menos leve, e depois ela faz com um pesadão. Se ele conseguir, ele está aprovado. Então lá em casa, eu já falei com ela, eu vou estar em casa sem camisa, molando uma faca. E deixa o cara entrar para dentro. E vou levá-lo lá num quartinho chamado Soco Terapia, que a gente tem lá em casa separado, um quarto de oração. Não estou assustando ninguém aqui, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Principalmente pelo que você vai ouvir daqui a pouco. Então, tá aí minha filha, Deus abençoe. Mas eu sou pernambucano, queridos. E a minha história, desde a minha concepção, do meu nascimento, foi uma história conturbada, problemática. Problemática do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, foi problemática. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da mão invisível de Deus, Deus estava conduzindo toda aquela história. Naquele período e naquelas situações as quais eu passei, eu não entendia que era Deus que estava fazendo tudo aquilo para que eu chegasse aqui hoje como pastor da igreja presbiteriana, como servo do Senhor. Mas a minha família, minha mãe e meu pai, tiveram 9 filhos. Dos 9, minha mãe teve um parto de gêmeos, o Wellington e o Austin. Eu sou gêmeos com o Austin. E naquela época, meu pai morava no sítio com a minha mãe. Minha mãe não ia no hospital para ter o neném. Ela botava meu pai para fora de casa, quando meu pai chegava, ele estava com o menino no braço. Mas na minha gravidez, que eu viria a nascer, minha mãe não foi para o hospital, como nunca foi mesmo. E a minha placenta estourou, e foi uma complicação tremenda, e ela não sabia. Ficaram ainda lá em casa um dia com a minha mãe, e quando cismaram em levar para o hospital, a notícia veio que o Washington ia viver e que o Elton ia morrer. Eu havia nascido com complicações, as quais os médicos viam que não tinha nenhuma possibilidade de eu viver. Então pega o menino, põe no braço da minha mãe e diz, Maria, o Washington vai viver, mas o Elton não vai viver. E aí, levou lá para casa, o médico passou alguns remédios para poder pelo menos minimizar o sofrimento, meu sofrimento. E diz a minha irmã mais velha que eu chorava de dia e de noite, era aquele choro que não parava mais. Minha mãe falava assim, mas essa peste desse menino não morre não? E por que isso? Porque para aquele pessoal simples da roça, querido, quando o médico fala alguma coisa, Deus falou.
Não tem jeito, é irreversível. Então, para minha mãe e para o meu pai, aquela era uma situação irreversível. E um dia de noite, minha mãe acorda com um menino chorando, irada, fala assim: ô José, essa peste desse menino não morre, não tem jeito para essa peste dar descanso para a gente. O médico já falou que ele vai morrer e ele não morre. Espera aí. Ela levanta, pega uns remédios, todos que estavam lá, faz um coquetel, põe na mamadeira e põe na boca do menino que estava chorando de noite. No outro dia eu continuei chorando. Ela fala para o meu pai: a peste desse menino que não morre. Vai lá, José. E quando meu pai foi lá ver, ela tinha errado a boca do menino. Naquela noite, diz a minha irmã que pela primeira vez, em 3 meses de existência, eu não chorei. Quem estava chorando naquela noite era o Austin. E minha mãe então chega e põe uma madeira na boca dele. Quando meu pai chega, o encontra morto, intoxicado. E ali foi a ruína de tudo, desmoronou tudo. Minha mãe desenvolveu uma espécie de esquizofrenia, onde ela projetava a culpa em mim. Então, onde ela encontrava comigo, ela tentava me matar, seja com travesseiro, e era minha irmã mais velha que me protegia nessas horas. Então, algumas vezes que a minha mãe tentou me matar, de maneira terrível, eu vou contar aqui pelo menos 2 maneiras que minha mãe tentou me matar. A primeira delas é que depois que eu já estava com 5 anos mais ou menos de idade, essa eu me lembro, eu tinha uma complicação que eu fazia xixi na rede, o pessoal dorme na rede lá, e a minha mãe, com a desculpa de fazer eu parar de fazer xixi, se junta com outra mulher lá, e a mulher ensina para ela um remédio. Qual era o remédio? Colocar uma pedra de 10 quilos na minha cabeça e fazer eu andar pedindo esmola em 10 casas lá naquele sítio. Uma casa distante da outra, só Deus sabe. E aí, era para mim chegar diante da casa com aquela pedra na cabeça e falar assim: esmolinha para São Vicente, para quem mija e não sente. Quando eu falei aquilo na primeira casa, eu vi alguma coisa de fogo passando nas minhas costas, de um lado, e depois passando do outro. A mulher falava: para cada vez que ele falar isso, você tem que dar 2 chicotadas com toda a força que você tiver no braço. Mas você dá assim, e de fato, irmãos, eu quase fiz um S quando ela deu aquela chicotada. E tem mais, Maria. Se a pedra cair, tem que fazer tudo de novo. Se ele chegar na 9ª casa e a pedra cair, tem que voltar lá para a primeira de novo, começar tudo de novo. Tem que ser ininterrupto esse negócio. Eu me lembro que eu fui até a 5ª casa, queridos. Fui tomado por febre, as costas muito inchadas, cortada. E o remédio que meu pai me deu foi botar sal nas costas. Botou muito sal. Naqueles dias ela resolveu dar banho na gente. E o banho do nordestino, não sei se você sabe, é com sabugo de milho. O sabonete é sabugo de milho. Vai esfregando a criança com sabugo de milho. Então, se criança já não gosta de tomar banho, esfregando com sabugo de milho, quando você terminava o banho, você estava da cor de sangue. Você estava todo ardido. E eu tentei fugir para não tomar esse banho. Minha mãe me arrasta pelos cabelos e vem e chega e me joga dentro de uma cisterna de 20 metros. Não me pergunte por que eu não bati naqueles... O diâmetro da cisterna é muito, né? E eu não bati em nada, caí diretamente dentro d'água. Fiquei lá mais ou menos 3 minutos, segundo a minha irmã. Meu pai pulou por uma corda e uma lata nessa corda que pegava água. Não sei como, quer dizer, não sei não. Hoje eu sei porque que aquela lata não pegou na minha cabeça e não me matou lá dentro daquela cisterna. Deus cuidando, providenciando, né, e preservando a minha vida. Mas meu pai me tirou lá dentro da cisterna. Graças a Deus, hoje eu sou um exímio nadador, viu? Nada que eu vou te falar a verdade. Não, é sério mesmo. Eu sou um bom nadador. Meu pai, para tirar água em cima de mim, sabe o que ele fez? Pulou, se afastou de um pouco de distância de mim e puf, em cima
deu aquele pulo na minha barriga. Saiu água, só Deus sabe por onde, querido. Quase que eu estouro. E a última lembrança que eu tenho da minha mãe, ela com a dor de dente, falando que ia lá fora pegar um remédio para colocar no dente. Isso se passou 36 anos. Ela foi embora. Meu pai descobre que ela foi embora com outro homem. E aí ele começou a beber. Começou a vender as coisas. Um dia o moço chega lá com um caminhãozinho e fala assim, ó, nós compramos a terra do seu pai, vocês têm que sair daqui. E meu pai bêbado, o cara joga ele em cima do caminhão, põe todos os filhos em cima do caminhão, com um pouquinho de roupa em cima desse caminhão, e ele leva a gente lá para a cidade de Belmonte, chega numa praça, põe a gente num canto da praça assim, e fica em pé olhando para o povo passar na rua. Ele está lá olhando, e eu estou olhando também para ele, tipo assim, o que vai fazer, o que será? E daqui a pouco passa uma senhora, ele fala assim, aqui, a senhora não quer um menino desse não? Olha, aqui dali já trabalha, vem cá fulano, e já pegou o menino, pegou meu irmão Abinaete, o mais velho, e a mulher, o senhor está dando? Tá, então eu quero esse. Saiu puxando, e a gente chorando, daqui a pouco passou outro homem, e começou a camelorizar a gente no meio da praça. Todos os irmãos foram levados abruptamente na força. Só ficou eu e meu pai naquele canto. Eu olhando estremecidos, vendo que oito dos irmãos haviam sido levados por pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu estou olhando para ele, e lá eu já tinha mais ou menos 5 anos de idade. Eu comecei a conceber algum sentimento assim, por que ele não faz nada? Por que ele não reage? Por que ele está fazendo isso? Eu olhava para ele e pensava, e ele olhava um pouco para mim, olhava para o povo. Daqui a pouco passou outra senhora. Essa senhora é uma enfermeira. Eu tenho ela hoje como minha mãe de criação, Maria Ferreira. Ela foi quem ajudou a fazer o parto da minha mãe. E a senhora não quer esse menino não? E ela olha assim e fala assim, o senhor não é o menino, o pai daqueles gêmeos, o Hélito e o Washington? Cadê eles? Fala, o outro morreu, que era o Sadio, agora essa praga aí, ó, ficou viva. Aí, ó. E cadê os seus filhos? Ah, já dei para todos? Já dei. Distribuí. Só tem ele aqui. Só não quer levar não quer levar ele não? E ela falou assim, não, seu Zé, o senhor não pode fazer isso não. O senhor tem responsabilidade com esse menino. Ué, o que está acontecendo que o senhor está fazendo isso? O senhor não pode fazer isso não. E eu ouvindo tudo isso, ela falar aquilo com ele, e ele, não quero mais, eu vou embora. Se ninguém não levar, ele vai ficar aí que eu vou embora. E ele estava forçando ela a ficar comigo. E ela resistindo, daqui a pouco ele pegou, a senhora não vai querer não? Saiu andando. Eu vi meu pai indo embora, e eu ali, sem entender nada, e ela olhou para mim e falou, meu filho, é o que seu pai fez? Não posso ficar com você não, eu já tenho 6 filhos para criar. Mas pegou pelo braço e me levou lá na casa dela. Quando eu abro a porta, o filho dela assim, o que é isso aí? Falou, não, esse menino, o pai dele abandonou ele lá na rua, eu vou ficar com ele. Não, não vai ficar com ele não, coisa nenhuma. Eu nunca vi um povo tão endemoniado como aquele filho daquela mulher. Não vai ficar com essa praga aqui não, com essa peste não, manda embora. E eu, não, mas o pai deixou ele lá na rua, não posso fazer isso não. E tal. Meu filho, fica quietinho aqui no canto, não fala nada não, fica quieto. E ela está tentando convencer os filhos a ficar comigo e tal. Eu adormeci. Acordei tomando um chute na costela. Um dos filhos dela, acorda, peste, deu um chute assim na minha costela. Quando eu olhei os filhos dela, todo mundo em pé, com a cara de ódio para mim. Sentaram-me num sofá e contaram 2 histórias para mim. Uma do lobisomem. Eu nunca ouvi falar dessa história do lobisomem. E depois de um garoto que tinha desobedecido a mãe, que comia e colocava pela orelha. Eles chamavam o garoto de rasga-mortaia. E contaram para mim essas 2 histórias de terror. Abriram a porta da rua e meteram o pé em mim. Me empurraram a pontapé para fora da casa. E fecharam a porta. E eu ali com medo desse lobisomem, desse menino, batendo na porta, e eles trancaram a porta. Olhei no canto da praça, uma árvore grandona,
Eu falei, é lá que eu vou me salvar. Corri para a árvore, subi em cima da árvore, fiquei lá em cima. Olhando para um lado e para o outro para ver onde é que esse lobisomem, esse menino aparecia. Criança de 5 anos, acredita em tudo. E aí eu cochilei nessa árvore, peguei no sono e caí de cima dela, quebrei meu braço aqui em 3 lugares e bati a testa, fiquei desmaiado lá no chão. Acordei com essa mulher, com a enfermeira vindo de plantão do hospital. O que estão fazendo com você, meu filho? Pelo amor de Deus, o que você fez? E me levaram para o hospital, consertaram o braço, me medicaram. E quando ela trouxe eu de volta para casa, os meninos dela falaram, essa peste desse menino fugiu de noite. Nós passamos a noite todinha procurando ele e ele fugiu. Na verdade, mentira. E por livre e espontânea pressão, eu fiquei nessa casa dessa mulher. Sob condições assim. Dormindo no chão, eles nunca me deram um lençol, um travesseiro, nada. Era no chão, limpo. Quarto úmido, gelado. Muitas vezes eles até lavavam o quarto, inventavam de lavar o quarto, tipo 6 horas da tarde, para ficar molhado, para ficar úmido, para eu deitar lá. Graças a Deus nunca peguei uma pneumonia, nunca peguei nenhum tipo dessas coisas assim. Só comia a sobra que sobrava da mesa. Sobrava, eu comia. Se não sobrava, eu não comia. Café, só tomava o café se sobrasse. Se não sobrava, eu não podia tomar café. E fui crescendo nesse ambiente assim, de muito sofrimento, muita humilhação. E me tornei o saco de pancada na cidade. Todo mundo queria bater em mim. E aquilo foi me dando uma revolta, foi me dando um ódio, foi criando um ódio no coração. E eu acentuei um plano. Eu falava assim, eu só vou ter descanso quando eu matar o meu pai e a minha mãe. Eu passei a odiar meu pai e minha mãe com uns 12 anos de idade, eu fui perceber que eles eram culpados de tudo aquilo. Se minha mãe não tivesse feito tudo aquilo, não teria acontecido nada daquilo. Se meu pai não tivesse abandonado a gente, não teria acontecido aquilo. Aos 12 anos, meu pai aparece lá na cidade, vai lá na casa dessa enfermeira, vai vir pegar meu filho. E me pegou pelo braço, saiu levando. Quando eu chego lá fora no caminhão, já tinha a Thelma e a Cleide, irmãs minhas, e o Abenildo. Colocou a gente no caminhão e levou a gente para o sertão da Bahia. Lá no sertão da Bahia, aconteceu mais um fato. Meu pai pega a minha irmã mais velha e fala assim, vou te levar na rua para você comprar um vestido. E a gente não entendia, ela chorava. E a gente tentando consolá-la, falando, dizendo, mas ele nunca deu nada para a gente. Ele vai te dar um vestido, vai com ele. E ela foi, depois de algum tempo ela volta correndo, chorando, a boca roxa, sangue por entre as pernas, e entra dentro de casa, não fala nada. Depois meu pai chega também, fica calado, não fala nada. E naquelas noites se seguiu vários abusos sexuais do meu pai para com a minha irmã. E foi terrível. A gente via ela gritando, pai, pelo amor de Deus, não faz isso, pai, pelo amor de Deus. E aquilo então foi me enchendo de um ódio tão terrível, tão negro, tão que você não tem noção. Eu não aguentei de tanto ódio, porque eu não podia matá-lo, porque eu era pequeno. Eu falei, eu tenho que crescer um pouco mais. Então eu vou sair, fugi, tentei fugir, ele me pegou, quase me matou de pancada. E depois ele voltou para a cidade de Belmonte novamente, distribuiu a gente outra vez e sumiu. E ali eu fui crescendo nesse ambiente de traumas, de crise, de ódio. E eu estou encurtando, viu, querido? Porque meu testemunho é 3 dias direto de testemunho. Então eu estou encurtando aí, viu? Quero chegar apenas em algumas questões objetivas aqui. E aí me desenvolvi um adolescente revoltado, rebelde, vingativo. Depois me tornei lá o chamado cavachão. Cavachão, eu vou explicar para você porque que eu recebi esse nome. Cavachão é porque eles falavam que quem brigasse comigo era melhor cavar o chão. Por quê? Eu encontrei um moço chamado Noca do Açudim. Esse Noca do Açudim vai me colocar numa encrenca que você não tem nem noção. Esse Noca do Açudim, ele tinha um colar de cartilagem humana no pescoço. 72 peças no cordão dele. Cada pessoa que ele matava, ele tirava o dedo, o dente, ou um pedaço da orelha, e colocava nesse cordão. Uma coisa podre. Ele era um pistoleiro afamado lá na cidade, procurado por tudo e por todos.
Ele aparecia e desaparecia misteriosamente, não morava em casa, ninguém sabia para dele nenhum dele. E um dia eu encontrei com esse Noca do Açudim, esse moço começa a conversar comigo, não sei cargas d'água, ele diz assim: eu estou ficando velho, meu filho, eu preciso de um sucessor. E eu estou sentindo que você vai ser o meu sucessor. Sucessor de quê? Pistoleiro. Essa questão do pistoleiro tem 5 categorias. Número 1, 2, 3 e 4. Quem está no número 1 corre perigo de vida a todo instante, porque o 2 quer matar para tomar o lugar dele. O 3 quer tomar o lugar do 2. E assim cada um quer crescer nessa escala. Agora nós estivemos lá no Pernambuco fazendo missões. E eu cheguei lá, pastor Jefferson, um pistoleiro, rapaz, lá no meio da praça, para matar um pastor é R$1.000. Eu falei, não pode não, mãe. Só R$1.000? Não, aí. Tanto que a gente estuda no seminário, tanto que a gente quase morre de... A gente fica quase doido para pastorear a igreja. Não. E o padre? 5.000. Eu falei, não, mas não vai, eu não discordo. Vai ter que aumentar. E o pessoal de Belo Horizonte estava comigo, Jefferson. Estavam todo mundo assustado. Pastor, vamos embora, pelo amor de Deus, pastor. Eu tenho filho para criar em Belo Horizonte, pastor. Eu falei, não, vai ter que... Eu só saio daqui quando você aumentar. E fui discutindo com um cara. Jefinho, consegui elevar o nosso preço a R$10.000. Nós estamos na frente, viu, dos padres. E eu falava que nós era pastor presbiteriano, que pastor presbiteriano é totalmente diferente, é uma coisa, né, especial, ultra. Consegui aumentar para 10.000, viu? E o povo ria achando assim, aí, glória a Deus. Tem algum candidato para seminarista aí? Não, né? Mandar fazer o estágio lá, viu, pastor? Seminaristas, eles fazem uns 3 no pacote, faz uma promoção. Mas aí, querido, aí ele pegou e falou assim, e eu comecei a andar com esse cara. Ele dormia dentro de um buraco, de dia. Ele falava que de noite não podia dormir, porque de noite é a hora que acontecem as coisas, as armadilhas, as emboscadas. Então ele dormia de dia num buraco, que ele cobria com folhas. E eu fui aprendendo todas essas coisas com ele. E aí, me diz com quem tu andas. Como é que é? Me diz com quem tu andas. Bom, querido, é um dito aí popular. O pessoal pensa até que está na Bíblia, né? Mas eu comecei a ganhar uma fama que eu não tinha. Começaram a atribuir mortes a mim. E eu, graças a Deus, nunca matei ninguém. Deus é minha testemunha, louvado seja o nome dele. E o pessoal começou então a me caçar, igual caçava o Noca do Açudim. E aí o Noca do Açudim fala comigo assim, ó, agora para você ser como eu mesmo, se esquivar das balas e ter longevidade, você vai ter que fechar seu peito. E eu vou levar você no homem que fechou meu peito há muitos anos atrás. Até hoje, bala nenhuma pegou em mim. Todos que tentaram me matar se frustraram. E como você vai ser meu sucessor, você tem que ir para lá. E aí, foi lá conversar com esse homem. E ele pediu um bode preto, 7 galinhas pretas, uns litros de cachaça, cigarro, fazer uma farofa para fazer o negócio. E aí eu arrumei tudo e fomos lá para uma encruzilhada de noite, meia-noite. Ele fez um triângulo de pólvora grandão, me colocou nu diante desse triângulo de pólvora, tocou fogo naquele negócio e incorporou nele, chamava o espírito de 7 encruzilhada. E o secretário dele começou a conversar com ele para fazer o negócio, e ele falou que não vou fazer. Mas você tem que fazer, porque ele trouxe tudo que foi pedido é para você fazer. E o Espírito falava que não, tira ele daqui. Mas por que você não pode fazer? Não, com ele eu não posso. Quando o Espírito lá, os 7 capetas lá, fala que comigo não pode, quem é que está ouvindo isso de camarote? O famoso, o endiabrado Noca do Açudim. Se o capeta não pode com esse cara, meu Deus do céu. Então esse Noca do Açudim criou uma idolatria comigo, assim, ele carregava água na peneira
para mim. E aí, querido, minha fama foi assim, ó. O próprio Noca do Açude foi divulgando minha fama. Aí os pistoleiros que estavam na categoria 3, 4, queriam vir para poder me matar. Toda hora alguém chegava e falava assim, ó, tem alguém querendo te matar. Chegou alguém na cidade te procurando. É para te matar. E era aquele tormento, querido. E a mulher que me criou, um dia ela me chama e fala assim, Wellington, sabe aquele dia que você estava lá na praça? Seu pai abandonou você lá? E eu fiquei lá relutando para poder não levar você. Que eu podia deixar você na rua. Mas sabe por que eu não fiz isso, Wellington? Porque quando eu olhei para você lá, eu olhei para dentro dos seus olhos e percebi alguma coisa especial em você. Alguma coisa que um dia eu mesmo me viria a me valer dela. Eu não sei o que é. Mas pelo que eu estou vendo, parece que não vai dar em nada mesmo. As pessoas, está todo mundo querendo te matar. Eu ouço cada coisa de você, eu falei, mas não é verdade, eu não fiz nada disso. Eles falam, eles estão atribuindo essas coisas, essas fábulas, mas é mentira. Eu nada fiz. Eu falei, mas está todo mundo falando, as pessoas estão vindo para poder te matar, meu filho. Eu estou sem paz. Aquelas palavras daquela mulher tocou meu coração. E eu falei com ela assim, então eu vou embora. Mas você vai para onde? Eu falei, não sei. Eu vou sair pelo mundo afora aí. E se tiver alguma maneira de eu mudar isso, eu vou mudar. Coloquei umas roupas na bolsa e de manhã cedo comecei a sair embora. Quando eu estou saindo, um rapaz chamado Cícero, da minha cidade, vem e fala assim, ô Cavachão, você vai para onde? Eu falei, vou embora. Deixa eu ir com você? Eu falei, como assim? Eu falei, não, rapaz, porque ontem lá em casa, por causa de um pedaço de carne, eu comecei a brigar com meu irmão. Minha mãe entrou no meio e eu acertei a cara dela sem querer. E meu pai falou que filho que bate mãe não é digno de viver. E descarregou o revólver em mim, mas não pegou nenhuma bala em mim. Mas tá meus irmãos e meu pai querendo me matar. Deixa eu ir com você. Eu falei, então vamos. E aí, querido, nós começamos uma jornada de Pernambuco até Governador Valadares, 96 dias de caminhada. Passando fome, frio, sede. Às vezes eu pergunto, mas como é que sobreviveu? Nós passávamos pelo asfalto e quando via uma árvore verde a gente ia lá. Se tivesse, botava na boca. Se fosse amargo, nós não comíamos. Se fosse azedinho, a gente comia. Lixos, beira de posto, aquelas latão de lixo, aqueles pedacinhos de misto, casca de laranja, comendo aquilo, tentando sobreviver com aquilo. Mas à medida que você vai caminhando, você vai esquecendo do seu passado, você vai apagando o seu presente e você vai matando o seu futuro. Isso é a crise de todo andarilho. Deixa eu explicar para você a diferença entre um andarilho e um mendigo. O mendigo que está na calçada, se você der pão para ele, ele vai ficar lá. Ele fica ali. Anos ele fica naquela calçada. O andarilho, ele só quer andar, ninguém segura o andarilho. Ele quer andar. Em alguns lugares chama até de trecheiro. Ele vai de uma ponta a outra, de um lugar a outro, ele não para. Porque a perspectiva do passado morreu, a perspectiva do presente não existe, e a perspectiva do futuro também não existe. Então o negócio é andar. E aí nós nos tornamos andarilhos. Cabelo grande, dormindo debaixo das pontes, no meio das fezes, e de tudo que você pode imaginar. Mas nessa trajetória, querido, aconteceu algumas coisas assim, inusitadas, incomum, para dois jovens, andarilhos, e até talvez para você também vai ser incomum que eu vou te contar aqui. Mas nós chegamos em Feira de Santana, já tínhamos aí uns 50 dias de caminhada. Chegamos em Feira de Santana, magro que dava dó, muita fome. E nós chegamos em Feira de Santana, eu vi uma senhora, cabeça corcunda, cabelo em branco, encurvada com a bengala, tendo muita dificuldade para atravessar de um lado para outro.
E no momento de lucidez assim, eu olhei para aquela senhora e eu falei, Cícero, vamos lá perguntar para ela onde é que ela vai, para a gente tentar ajudar ela a atravessar a rua. E quando eu cheguei, eu falei, Dona Maria, ela levantou os olhos, só o branco do olho, era cega. Eu falei, Dona Maria, a senhora está indo para onde? Ela falou assim, eu estou indo buscar minha filha na escola. Aí eu falei, porque a gente quer saber como é que continua na BR. BR parou aqui, nós queremos continuar nessa BR, como é que a gente faz? Ela falou, está do outro lado da cidade, meu filho. Daqui lá umas 2 horas caminhando a pé. E aquele mundaréu de cidade. Aí ela falou assim, mas eu vou levar vocês lá. O Cícero deu uma risadinha, por quê? Nós estamos caminhando há 50 dias. É uma velhinha de mais de 90 anos, corcunda, cega, com a bengala com muita dificuldade para caminhar. Como é que vai fazer isso? E de repente, a mulher diz assim, aí vocês me seguem. Coloca a bengala debaixo do braço e sai correndo. Alguns até pensam assim, mas porque você estava com fome, por isso vocês viram ela correndo. Não, querido, eu estou dizendo que é literalmente, ela começou a correr e nós começamos a correr atrás dela. E tinha buraco assim que eu falava, Cícero, olha, vai cair lá dentro do buraco. Ela passava fora do buraco. E está caminhando. Aí no meio da estrada, o Cícero falou comigo assim, me falaram que aqui na Bahia, o pessoal faz macumba, pega a gente, arranca os órgãos para fazer macumba. Eu acho que essa mulher é macumbeira, vamos dar no pé? Aí eu falei, vamos. Assim que ela der a primeira, deixa nós casca fora. A mulher vai, entra num estabelecimento, e eu e o Cícero ficamos na calçada. Ela entrou, não falou nada. Aí eu falei, é agora, Cícero, vamos dar no pé, vamos, anda. Anda, Cícero, anda. Aí ele anda você e eu... Todo mundo colado naquela calçada. Os pés não desapregavam do chão. Cícero olhou para mim com aquela carinha assim de... Foi um prazer caminhar com você até aqui. Um medo tomou conta de nós, um pavor tomou conta de nós. Demorado alguns minutos, a mulher lá de dentro diz assim, ô Wellington. Eu assustei e falei assim, Cícero, você falou meu nome para ela? Eu falei, não falamos nada, rapaz, você está doido? Eu falei, não, desceu um outro. Aí ela, ô Cícero. Ele assustou mais ainda. Você falou meu nome para ela? Eu falei, não falei nada. Era o fim, viu, querido? A mulher sai para fora. Escute o que eu vou dizer para você, querido. Aquela mulher me toca na mão. E quando ela toca na mão, até hoje eu sinto a sensação. Quando ela tocou na minha mão, se é verdade, se foi verdade, eu não sei. Não sei. Mas eu tenho a nítida sensação, a certeza que eu saí fora do chão pelo menos uns 2 palmos. Eu nunca senti tanta leveza, tanta suavidade naquela mão, transmitiu alguma coisa tão profunda para dentro de mim, que eu fiquei entregue. E pasme vocês, a mesma sensação que eu tive, o Cícero também teve. A gente compartilhou isso. Quando ela nos tocou, a gente saiu fora do chão. E quando ela leva a gente lá para dentro, querido, uma mesa cheia de comida. Parecia a mesa da Luciana hoje. Cheia de comida. E aí, pela primeira vez, eu vou escutar uma palavra. Ela diz assim, fique em paz. Comam em paz. Como é que pode comer em paz desse jeito? Mas a fome é maior, né? A gente comeu. E essa palavra paz, irmãos, fique em paz, vão em paz, ela vai nos acompanhar a estrada todinha. Misteriosamente, pessoas evocavam essa palavra, paz, fique em paz, como em paz. Quem é o príncipe da paz? Quem disse que ia deixar a paz? Deixo-vos a paz eu vos dou,
Não vou lá dor como o mundo a dá. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a paz. E ali comemos, ela colocou uns biscoitos na bolsa e atravessou a cidade conosco. No meio dessa caminhada eu falei com o Cícero assim, Cícero, eu vou perguntar para essa mulher quem falou o nosso nome para ela. Ele falou, não pergunta não, rapaz. Eu falei, vou perguntar. Então você leva lá para um canto lá e pergunta para lá, porque ela te mata para lá e eu corro para cá. Quero nem saber. Aí chegamos lá nesse posto Chapéu de Couro, fora de... Quem vai daqui para lá é antes de Feira de Santana, uns 2, 3 quilômetros, se eu não me engano, assim, depois de Feira de Santana, vindo para cá. Ela para com a gente nesse posto e diz assim, ó, esse é o posto Chapéu de Couro, essa é a BR-116, fiquem aqui que vocês vão pegar uma carona. Vão em paz. Aí eu falei, dona Maria, a senhora não se importa de eu fazer uma pergunta para a senhora, não? Ela falou, não, pode perguntar, meu filho. Eu falei, quem é que falou meu nome para a senhora? Como é que a senhora sabe meu nome? Como é que a senhora sabe que eu me chamo Wellington? Ela falou assim, eu tenho um filho que se chama Wellington e eu amo muito ele. Aquilo não tocou meu coração, não. E aí eu falei assim, e o Cícero? Como é que a senhora sabe que o nome dele é Cícero? Eu também tenho um filho que se chama Cícero e eu amo muito ele. Vão em paz. Ela vira a esquina, eu fico olhando para a cara do Cícero, vamos agradecer a mulher, Cícero. Quando viramos a esquina, cadê a mulher? Rodeamos por trás lá assim, nada. Entramos dentro do estabelecimento, perguntamos para o homem, entrou aqui uma senhora assim, assim, assado, o homem falou, não, nem entrou e nem passou aqui. Rodeamos mais o outro lá, a mulher misteriosamente desapareceu. Sumiu. Ficamos lá no posto. Nesse posto, olha para você como é que é as coisas, né? Esse posto está do lado direito, quem vai daqui para lá. Quem está vindo de lá para cá é do lado de lá não tem nada. Então como é que a gente ia pegar uma carona naquele posto? E o Cícero chegou à conclusão dizendo o seguinte, ó, Wellington, a mulher acertou o nosso nome, deu comida para a gente, mas a carona, infelizmente, ela errou, que é impossível carona. Se nós estamos indo para lá, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui é quem vai para a Feira de Santana. Nós estamos indo para lá. Aí eu falei, você está certo mesmo. Acho que ela errou. E aí eu fiquei olhando para a BR, vendo os carros passar. Tem umas árvores assim perto do posto. O Cícero põe o dedo na boca e dá um assovio. Quando ele assovia, eu estou olhando para a BR. Ele assovia, vem um caminhão e para. E falei, Cícero, você assoviou ali, o cara parou, vamos lá. Isso. Quando chegamos lá, o cara não perguntou, foi nada, só mandou a gente subir. Sobe. E em cima daquele carro tinha frutas, ele falou que podia comer à vontade. E fomos. Chegamos numa encruzilhada, depois de Vitória da Conquista. Esse moço parou, no meio do nada, parou e falou com a gente assim, ó, eu só posso deixar vocês aqui, eu só posso trazer vocês até aqui. Daqui para frente eu não posso levar vocês. Então vocês vão ter que descer aqui. Vocês vão seguir aqui direto, ó, e eu vou seguir aqui. Não posso levar vocês. A gente desceu do caminhão, começamos a caminhar novamente. E aí, meu irmão, chegamos assim no ápice da fome e da sede. Ao passo que o Cícero chegou a correr no asfalto pensando que era água. E chegamos num lugar chamado Pedra Azul. Nesse lugar Pedra Azul tem um posto de gasolina. Eu falei com o Cícero, você fica lá embaixo, eu vou ficar aqui. Se você arrumar uma carona, você me chama. Se eu arrumar uma carona, eu te chamo. Já não aguentávamos mais caminhar. Os pés inchados, descalços, né? Já não tínhamos mais roupa, cabelo grande, já não tomávamos mais banho, aquele negócio todo. E vem um caminhão novinho, entra dentro do posto, eu vou lá no homem, no moço, e pergunto, e peço para ele uma carona, e ele dá a carona. Eu falo que tem meu amigo que está lá, que é o Cícero. Ele fala, eu não vou levar mais ninguém, porque tem seu amigo, seu pai, sua mãe, daqui a pouco vai ter todo mundo no meu caminhão, eu não vou levar, não, é só o Cícero. E o Cícero veio correndo, caía, levantava, e ele mandou a gente subir nesse caminhão.
subimos nesse caminhão, andamos cerca de 3 horas, já era mais ou menos meio-dia. Ele sobe numa churrascaria, a BR fica lá embaixo, ele sai do desvio e sobe lá em cima, estaciona o caminhão num plano, desce, vai lá no banheiro, a gente está vendo ele fazer todo aquele movimento, depois ele senta numa mesa e a gente começa a ver o garçom trazendo carne, linguiça, era um rodízio que ele estava comendo. E nós ali em cima daquele caminhão, o Cícero já gemendo de fome, sem ter mais força nenhuma, e eu falei com ele assim, deita com a barriga para baixo, Cícero, pelo menos passa. E ele, não, eu deitei, porque eu também já estava, eu dava uma de durar, mas eu não estava aguentando mais também, de tanta fome. Então eu deitei com a barriga para baixo, e comecei a olhar para o chão, e diante de mim o chão começou a se mover, bem devagarzinho. E eu falei, ô Cícero, o chão está andando. Aí você está tão lascado de fome que você está vendo até o chão andando. Eu falei, não, olhe para você ver. Ele falou, eu também estou vendo, eu estou olhando para as nuvens, rapaz, fica passando, ele pensa que está caminhando. Eu falei, mas eu estou olhando para baixo, rapaz, olha aqui. Quando ele olhou, o negócio parou. Parou. Ele falou, está vendo, você está com tanta fome que está vendo o chão andar. Você está pior, porque eu estou vendo, eu estou olhando para cima, eu estou vendo que está andando, mas para baixo. Aí quando ele voltou lá, para a posição que ele estava, eu comecei a olhar para o chão de novo e vi as coisas passando. Uma lata de lixo passando bem devagarzinho, uma latinha passando, o canteiro passando bem devagarzinho. Eu falei, não estou doido não, Cícero, esse negócio está caminhando, Cícero. Está não, rapaz. Olha para mim. Quando ele olhou, o trem parou. Então eu tinha 2 opções, ou acreditar que eu estava ficando louco, ou fazer aquele trem caminhar. E eu peguei a cabeça do Cícero, você só vai tirar a cabeça aqui quando esse negócio caminhar, quando eu estou ficando doido. E quando ele olhou mais ou menos um pouquinho, a coisa começou a caminhar tudo de novo. Aí eu falei, está caminhando mesmo, eu estou vendo que está caminhando, rapaz. Olhamos para a cabine, ninguém. O moço está lá sentado na mesa, comendo o rodízio dele. Em outras palavras, o caminhão estava caminhando com a gente, sozinho. Estava descendo. Lá embaixo a BR, do outro lado um precipício. Aí eu falei assim, Cícero, chama o homem, grita o homem. Cícero olha para o homem. Não tinha força para gritar mais nada. Grita você e eu. Não saía. A barriga estava tão vazia. A garganta estava tão seca que não tinha som. Mas eu consegui dar ô moço, o caminhão está descendo. Quando ele olha, empurra a mesa e sai correndo atrás do caminhão. Só quando ele chegou já estava meio tarde, porque o caminhão já estava caminhando já estava descendo, correndo já. E ele era meio forte assim, e ele está correndo atrás do caminhão. Aí eu olhei para ele assim, ô moço, o senhor consegue? E ele vai e consegue pegar na porta. Quando ele consegue abrir a porta vem para a cara dele. Então, não tinha como ele entrar para dentro do caminhão. E os pés já começou a arrastar no asfalto. Lá embaixo a gente vê um caminhão saindo e vindo na direção desse. E eu comecei a falar assim, sai, não tem ninguém não, sai. Apontava falando que não tinha ninguém na cabine. E quando o caminhão foi para bater no outro, desviou certinho, empurrando o motorista para dentro. Faltando uns poucos metros para chegar na BR, ele começou a frear o caminhão. Freou o caminhão. Depois que ele conseguiu frear o caminhão, ficou uns minutos lá, ligou o caminhão outra vez, subiu novamente lá para o restaurante. E quando ele estava estacionando o caminhão novamente, uns 4 caras, cada um com um pedaço de pau na mão. Você agora é para matar mesmo. Vai matar, e tem que matar. E cercou o caminhão, não deixa correr não, vamos matar eles. E eu falei, matar por quê? O que a gente fez? Não vai roubar mais caminhão. Eles pensavam que a gente estava roubando o caminhão. E o moço sobe a porta do caminhão, cai lá para a rua fora, mandando o povo afastar, muito cansado. O pessoal se afastou, ele se levantou e falou assim, graças a Deus, não, esse moço não está roubando caminhão não, eu estou trazendo eles, estou dando carona para eles. Esse é o primeiro, eu tinha uns imóveis, tudo que eu tinha, eu vendi para comprar esse caminhão, e não fiz nem um seguro. Então, se eu perdesse esse caminhão, minha vida estaria arruinada, graças a Deus desses moços.
Nós ficamos lá em cima. Ele vai, demorou alguns minutos, ele vem com uma bacia de comida, queridos, mas uma bacia mesmo de comida. E coloca pra gente lá. Eu nunca vi tanta carne reunida no mesmo lugar. E a gente começou a comer. Eu aprendi a comer de garfo, né? Na casa dessa mulher. O Cícero não comia de garfo, não. Então, quando ele viu que eu estava assim, igual um motorzinho, que eu não errava uma garfada na boca, ele meteu a mão no meio do braço da bacia assim, ó, e puxou. Falou, isso aqui é meu, isso aí é seu. Está comendo mais do que eu? Aí, não. Ficar no prejuízo, não. Mas aí, querido, pular aí uma parte aí para a gente chegar, tá bom? Chegamos em Governador Valadares. Quem conhece Valadares, saindo de Valadares, indo para Teoflontone, tem um posto de apoio da Gontijo ali, a Gontijo, e ali tinham vários pés de manga verde. Nós ficamos 30 dias debaixo de um pé de manga verde lá. As mangas já estavam grandes assim já. Aí o café era manga verde, o almoço manga verde, o lanche 3 horas manga verde, 10 horas janta manga verde. Eu já estava quase virando o Hulk de tanta manga verde. E encontramos ali um outro rapaz do Pernambuco. Quando nós estávamos lá, ele levou a gente para o barracãozinho dele, arrumou um trabalho. Nesse trabalho, só tinha vaga para uma pessoa, no caso foi eu. Comecei a trabalhar fazendo uns bloquetes de meio-fio. E ele falou assim, vocês vão passar o Natal aonde? Eu falei, não sei. Não, vou levar vocês num lugar maravilhoso. Vocês vão receber o pagamento e vão comprar as coisas. Aí compramos umas roupas e fomos para esse lugar maravilhoso. O lugar chamava Baião dos Coroa. Um lugar terrível. Um lugar assombroso, mal assombrado, feio. E nós ficamos naquele lugar ali. Eu fiquei olhando o Cícero e o Valdomiro dançar. E quando eu estou lá assim, vem uma mulher por trás de mim e me dá um abraço por trás, assim, me abraça por trás e começa a me apertar. E ela vai me apertando, vai me apertando, vai me apertando, vai me apertando. O ar começa a desaparecer e eu estou tentando respirar e não consigo. Já comecei a sentir as costelas estalando e ela está me apertando e uma voz grossa no meu ouvido dizendo, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu fiz sinal para o Cícero veio e jogou para o chão. Caiu todo mundo no chão, eu apaguei. Eles me contaram depois que foram mais de 10 pessoas para abrir os braços da mulher para eu sair para fora. Eu apaguei, caí e acordei no centro de Valadares, caído numa calçada ali. E com muita dor no peito, me levantei assim, fiquei em pé. Passou uma senhora e falou assim, vagabundo. E foi embora. Daqui a pouco um outro passou, um outro palavrão. E um outro palavrão. E cada pessoa que passava na calçada ia falando palavrão comigo. E eu falei assim, gente, esse povo não sabe o que está acontecendo comigo, não. Esse povo não sabe da minha história. Eles estão me julgando por essa situação, mas não sabem o quanto que eu já venho sofrendo na vida. Meu Deus! Eu não acredito que o Senhor existe. Estava um céu lindo, bonito. Eu não acredito que o Senhor existe. É impossível o Senhor ter me feito para isso. Muda a minha sorte, meu Deus. Muda a minha sorte. Eu voltei lá para casa, para esse barracãozinho lá do moço. Chegamos lá, onde é que você estava? Amanheci caído lá no centro da cidade. Pois é, rapaz, foi mais de 10 pessoas para tirar você do braço daquela mulher. Quem é aquela mulher? Eu falei, não sei, nunca nem vi. Que mulher de uma força terrível, não sei o que e tal. Aí ele falou comigo assim, comigo e com o Cícero, agora eu vou levar vocês em outro lugar maravilhoso. Eu falei, meu amigo, você vai para lá com esse lugar ser maravilhoso, não quero nem saber. Nunca mais, eu estou todo quebrado aqui, ó. Ele falou, não, vamos num lugar maravilhoso. E começou a falar desse lugar maravilhoso. Eu falei, que lugar é esse? A igreja dos crentes. Eu falei, você está doido, rapaz? Crente é do capeta, rapaz. O padre falou, quer saber de negócio de crente não, rapaz? Não, não quero nem saber. E ele ficou uma semana inteirinha martelando na nossa cabeça, igreja dos crentes, igreja dos crentes, igreja dos crentes. Eu cheguei para ele e falei assim, escuta, tu é da lei dos crentes? Ele falou, não, cruz credo. Eu falei, então quer que a gente vá lá para fazer o quê?
o que você quer que a gente vai lá? Se você não é dessa lei também. Ele falou, porque um dia desse eu tomei umas pingas. E ele bebia pinga, querido. Todo dia, 2 litros de pinga na casa dele, ele ia embora. Ele falou assim, eu tomei pinga de 9 da manhã no domingo, até umas 8 da noite. Eu estava bêbado, que não me segurava em pé. Eu passei por uma rua, e por trás da rua tinha um som, uma música. Aí eu pensei, é um bar, vou tomar a derradeira lá. Aí quando eu virei a esquina, dei de cara com a igreja dos crentes. Eles estavam cantando uma música. E enquanto que eles cantavam aquela música, eu fui desalcoolizado. Todo o meu álcool desapareceu, eu fiquei uma pessoa sóbrio. Eu fiquei com vergonha de entrar e tudo mais. Eu queria que vocês fossem lá comigo. Então tá. Quando é que vai ser esse negócio? Ah, vai ser terça-feira. Eu falei, escuta, agora tem uma coisa. Nós vamos uma vez só. E você nunca mais vai falar em crente perto da gente, tá bom? Ele falou, tudo bem. Chegamos lá, uma congregação da primeira igreja presbiteriana. Quem estava lá era o presbítero Porfírio. Acho que só aqui Luciana conhece, né? Porfírio. Seu Porfírio, para você ter uma ideia do seu Porfírio, seu Porfírio, na minha concepção, era um Elias da Bíblia. Acontecia muita coisa na vida daquele homem, que era um negócio assim, mistério. Eu morei com o seu Porfírio há alguns anos e vi coisa, querido do céu, que não dá para se referir. Só para você ter uma ideia, se você pegar o último livro do reverendo Adão Carlos do Nascimento, vai estar lá um prefácio falando do seu Porfírio. O reverendo Adão Carlos vai estar dizendo quem é o seu Porfírio em algumas palavras. Era um homem de Deus. E ele está lá, 76 anos, baixinho, bigodinho fininho, gordinho. E sentamos lá. Eu sentei no meio, entre o Valdomiro e o Cícero, fiquei ali no meio. E ele está rindo. Tudo que ele falava, ele ria. E aquilo foi me incomodando. Por que esse homem está rindo tanto, hein? Um velho desse. Tem que dar-se a respeito. Tem que dar-se a respeito, né? Porque, na minha concepção, tipo assim, o nordestino assim, vai sofrendo na vida, querido. Ele chega dos 40 para lá, é difícil ele rir. E chega nos 50, 60, trava. Você só vê nordestino rindo se ele tiver Jesus no coração. Se ele não tiver Jesus no coração, ele é fechado. E aí, eu, naquela concepção, estou vendo aquele homem rindo. E aí, pastor Jefferson, eu olhei na direção dele e pensei uma coisa. Eu pensei assim, esse velho parece um palhaço. Quando eu pensei, esse velho parece um palhaço, ele aponta o dedo na minha cara assim e diz assim, quem é o palhaço aqui? Quem é o palhaço aqui? Eu estou rindo porque eu tenho paz no coração, eu tenho Jesus. Você não ri porque você é escravo do pecado. E eu fiquei assustado com aquele negócio. Fiquei extremamente assustado. Mas como bom nordestino, fama de pistoleiro, cabra macho, eu falei, vou pensar outra coisa, eu quero ver se ele vai acertar. Eu pensando, eu quero ver se ele vai acertar. Olhei para o Cícero, para o Valdomiro, estão sérios. E aí eu pensei, ele está lá falando, de repente eu pensei assim, você vai roubar outro, não eu. Ele olha, aponta o dedo na minha cara e diz assim, quem é o ladrão aqui? Quem é que está roubando quem aqui? O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Você que está sendo roubado. E aí, queridos irmãos, eu caí do cavalo. Eu não sabia que dimensão que eu estava, o que estava acontecendo, mas havia alguma coisa esquisita naquele lugar, que eu nunca havia sentido, que eu nunca havia participado, que eu nunca havia ouvido. E quando eu me dei por mim, estava eu e o Cícero de joelhos, aceitando Jesus como Salvador. Quebrantou meu coração. Quando ele declarou aqueles versículos, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Foi essas palavras que entrou no meu coração e que fez eu nascer de novo para a glória do Senhor. Ficamos ali de joelhos, aí o senhor Porfírio chega assim, como é que é o seu nome? É o Wellington. E o seu? Cícero. Cícero, você está com um espírito maligno. Eu não estou não. Tá assim, não, eu não estou não. Tá, tem um espírito maligno com você. Não, comigo não está não, o senhor está errado. Comigo não tem espírito nenhum. Tem sim. Não, quem tem é ele, apontou para mim. Aí o senhor Porfírio falou assim, por que ele é que tem? Ah, se o senhor escutar a história dele, o senhor vai ver que ele tem. Eu não tenho nada. Eu vou provar para o senhor que eu não tenho nada aqui, ó. E abriu a camisa assim, tirou um patuá com pelo com cabelo, com bucha, com tudo quanto é coisa que tinha ido no centro de mãe nonô, centro de macumba lá, para poder fechar o peito. E a mulher falou que era para ele carregar aquilo, nunca deixar ninguém tocar, nunca deixar nem ninguém ver. E seu filho então colocou a mão assim, arrancou do peito dele aquele negócio, e ele foi libertado ali. Quando o seu Porfírio puxou, ele deu até respirou, e foi libertado. O seu Porfírio então nos dá 2 exemplares da Bíblia, e eu falei que eu não queria. E por que você não quer? Eu falei, porque eu não sei ler. Nada, eu falei, nunca fui na escola. Não sei nem fazer meu nome, nada. É verdade, Cícero? É verdade, seu Porfírio. Mas leve a Bíblia, Wellington. E também você, Cícero. Você sabe ler? Sei, seu Porfírio. Eu fiz até a 3ª série. Wellington, leva a Bíblia porque você aceitou a Jesus nessa noite, você aceitou um amigo. Se ele quiser, ele vai te ensinar a ler. Voltamos lá para casa, quando nós saímos fora da igreja, esse Valdomiro queria bater na gente, ele queria matar a gente. Seus energúmenos, seus idiotas, eu não trouxe você para fazer aquela palhaçada não. O que é aquilo, rapaz? Que choração danada é aquela, pelo amor de Deus? Ó, vocês vão embora, não quero vocês lá na minha casa mais. E o cara ficou possesso. Nós tentamos evangelizá-lo durante 10 anos. A última vez ele parou a gente bem com uma garruncha. Passar daí eu atiro, viu? Interessante, foi ele que insistiu e persistiu em levar a gente para a igreja. Olha para você ver. Naquela noite nós colocamos as Bíblias assim, vai só ficar de noite aqui, de manhã cedo eu quero vocês longe daqui. Se eu acordar e eu ver vocês aqui, vocês vão ver. A gente deitado numas tábuas lá, deixamos os 2 exemplares da Bíblia lá. De noite eu acordei com muita dor de cabeça, um negócio pegando fogo na minha cabeça, um trem esquisito, que eu não sei traduzir se era dor, se era coisa queimando, sei lá, uma coisa esquisita na minha cabeça. E eu me levantei, vi as Bíblias lá assim, eu falei, o livro preto está fazendo coisa comigo, vou jogar fora. E eu peguei então a Bíblia, pequenininha, que o seu Porfírio havia dado, abri a porta da rua e tentei assim, tentei novamente, e a Bíblia não saía da minha mão. Estava presa na minha mão. Era mais fácil eu me arremessar para fora do que a Bíblia ir. E no meio dessa tensão toda, querido, minhas mãos abrem, a Bíblia se abre, e minha boca começa a pronunciar umas palavras que eu nunca havia falado, que eu não sabia que existia, nunca tinha ouvido, nem nada, mas a minha boca começa a pronunciar assim. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito e a Etiópia para o teu resgate, visto que fosse preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Meu querido, você não sabe o que aconteceu comigo. A minha boca pronunciou todas essas palavras. E eu fiquei tão tomado de pavor, de susto, de coisa, que eu acordei o Cícero e falei, Cícero, me acorde aqui, pelo amor de Deus. O que é? Eu falei, rapaz, a minha boca está falando as palavras desse livro. Tá não, rapaz, você está doido? Você não sabe ler, não. Eu falei, não sei mesmo, não, mas a minha boca falou umas coisas aqui esquisitas desse livro. E eu entendi tudo. Não, você está de brincadeira. Eu falei, então abra aqui.
E ele abriu, querido, e misteriosamente minha boca continuou pronunciando tudo aquilo que ele mandava eu ler. Eu lia. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem me matriculou na primeira série foi a minha esposa. Ela não está aqui hoje, mas foi a minha esposa que me matriculou na primeira série. E ali com Jesus, querido, eu lia a Bíblia, mas não lia qualquer outra coisa. Apenas a Bíblia, lia e entendia, mas não lia outra coisa. Não sabia nem fazer meu nome. Então, a Adélia, que era líder da mocidade na época lá em Valadares, da primeira igreja, que hoje é minha esposa, abençoada, ela foi quem me matriculou na primeira série. E aí eu tive toda a minha vida restaurada em Valadares, socialmente, espiritualmente. Comecei a estudar. Um dos canais que Deus usou foi o Luciano também. O Luciano, depois uma turma lá falou comigo assim, você vai ter que ir para uma escola de 6 meses. Só que eu não tinha condição de pagar. E o Luciano, então, foi um dos patrocinadores para me promover no Promove. Vou te botar, Macaxeira, num lugar, Cavachão, ele me chama de Cavachão. Ô Cavachão, vou te colocar num lugar bom. É o Promove. E foi uma bênção para mim a vida do Luciano e da Luciana nesse período lá em Valadares. Então, como eu falei para você, meu testemunho é longo. Eu não sei como é que está a barriga de vocês aí. Dá para continuar pelo menos mais um pouquinho? Dá? Não dá, não dá. Sério mesmo? Porque tem um resgate da minha família, querido. De toda a minha família, da minha mãe, do meu pai. Da minha volta para a minha cidade. Do que tem hoje na igreja, lá em Belmonte. Hoje tem a primeira igreja presbiteriana. Nós temos lá o Ministério Fontes no Deserto, com 16 congregação, prédio construído, ambulatório, consultório dental, de dentista, várias coisas nesse sentido, que aí não é o caso a gente falar isso aqui não. Mas deixa eu contar pelo menos isso aqui, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar, pastor, vai até que horas falando no carro? Não. Uai, então, querido, 2 anos de convertido, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou, isso que tudo se fez novo, né? E eu estou lá em Valadares, crente, já pregando, testemunhando de Jesus e coisa e tal. De repente, um dia, eu estou indo para o meu trabalho, que eu trabalhava na Macarrão Periquito, parei assim na portaria, olhei para a fábrica e ouvi lá no meu coração, no meu íntimo, Deus falar comigo assim, aqui não é seu lugar. Não é isso que eu planejei para você. E eu fui orar para aquela luta dentro de mim. Como que não é isso? Eu tenho que trabalhar. Mas fui entender que Deus já estava me chamando para o ministério. Um chamado do Senhor. Mas como é que esse chamado ia se dar? E Deus falou comigo assim, você vai começar pela sua casa. Você hoje é uma nova criatura, mas você deixou muita coisa para ser consolidada lá no passado. Você precisa voltar para fazer muita coisa pela sua família. E eu cheguei lá e falei com o seu Porfírio, eu vou embora. Como ir embora? Eu falei, vou voltar para minha terra, seu Porfírio. Eu não posso ficar aqui crente e a minha família não. Eu tenho que alcançar a minha família, eu tenho que levar. Eu queria que o senhor fosse comigo. Ele falou, eu já estou velho, meu filho, não aguento viajar assim não. Você vai. Vamos ali orar na casa do irmão? Ele tinha umas parceiras de oração que era porreta. Nós chegamos na casa da irmã Nalzira. É um toquinho de pessoa desse tamanho, é toquinha. A senhora magricelinha. Quando ela abriu a porta, ela olhou para o seu Porfírio e falou assim, eu não tenho nada com você, tenho com ele aqui, ó. Você vai viajar, não vai? Eu falei, vou. Eu falei, pois é, então, ó, Deus falou comigo que é para falar com você que tem um inimigo na estrada. Tem um inimigo na estrada. Só isso que Deus mandou te falar. Aí eu me arrepiei todo, fiquei com medo, ué. Falei, seu Porfírio, não vou mais não. Com esse inimigo na estrada, sei lá que é esse inimigo? Inimigos eu tenho muito. Mas seu Porfírio me encorajou e eu resolvi ir. Comprei uma passagem, ônibus da Itapemirim, a cadeira 42, e estou viajando, lendo a Bíblia, cantando, aquela paz gostosa. De repente, lá para os meandros da Bahia fora, a paz sumiu. Eu li a Bíblia, já não entendia mais nada. O trem estava esquisito dentro daquele ônibus.
Uma opressão danada, um calor danado, um negócio abafado, um trem esquisito. De repente, lá na cadeira 2, um moço se levanta todo engembrado, duro assim, e dá um urro de leão e começa a enforcar uma mulher, é a própria mãe. E o povo vai para cima dele, fica aquela briga dentro do ônibus ali, e eu lá atrás olhando aquele negócio sem entender nada. De repente levanta uma moça e fala assim, eu estou vindo de São Paulo, o que está nesse rapaz aí é espírito ruim, viu? E eu fui na igreja dos crentes, e quando os crentes oram, fica bom na hora. E lá atrás tem um rapaz lá, ó. Irmão, uai, na primeira igreja eu não tinha ouvido falar daqueles negócios. Eu não sabia dessas palavras, está amarrado, sai. Nada. Sabe o que é nada? O moço rosnando igual um leão. Aí eu pensei, vou guardar a Bíblia. Quando ela chegar e perguntar para mim se eu sou crente, eu vou falar assim, não pode nem ler mais a Bíblia, tem que ser crente? Em outras palavras, eu estava reando, eu estava afrouxando, viu? Mas quando eu pensei em fazer aquilo, querido, eu ouvi uma voz do Senhor tão maravilhosa, dizendo assim, naquela cruz eu não me envergonhei de você. Eu levei a sua nudez, o seu pecado e a sua vergonha, até as últimas consequências. Por você. Você vai se envergonhar diante de mim agora? E lá no meu íntimo eu respondi assim, não, Deus, eu não vou. Senhor, eu não vou me envergonhar. E quando eu falei não vou me envergonhar, eu fui revestido, irmãos, de alguma coisa tão forte, tão poderosa. Eu comecei a ver mesmo umas botinas grandonas nos meus pés, de soldados, uns negócios fortes no meu peito, sabe? Uma proteção na minha cabeça maravilhosa. Você sabe do que eu estou falando. Efésios capítulo 6. Uma coragem. Quando eu me levantei, o rapaz gritou lá assim, sai daqui, não vem aqui não, não vem para cá não deixa ele vir não. E eu falei, eu vou sim. E eu andava, irmão, assim, os meus pés eram um negócio assim tão firme, sabe, assim, uma coisa tão firme, de abalar qualquer estrutura. Uma coragem, uma intrepidez. E quando eu cheguei lá assim, como eu não sabia falar as palavras, está amarrado, sai, aquela coisa toda, eu só cheguei e falei assim, eu não sei quem está aí, eu sei que quem está comigo é Jesus, tu vai querer encarar ou vai correr? E o bicho, saiu. Foram 12 pessoas que se converteram dentro daquele ônibus, querido. Inclusive o motorista. Quando desceram do primeiro ponto, a mulher foi lá com o rapaz e deu testemunho para o motorista e ele abraçou a fé também. Ele chegou para mim e falou assim, eu quero que o senhor ore também por mim, que eu tenho umas perturbações na cabeça, tem hora que eu penso em jogar o ônibus no barranco, no precipício. Eu falei, tá doido, rapaz, com todo mundo aqui dentro do ônibus? Não, vou orar por você também, Jesus tal, e evangelizei o moço, e ele aceitou Jesus. E aí eu cheguei na minha cidade, queridos irmãos, irreconhecível. 2 anos, foi uma transformação espiritual, social e física. Ao ponto que quando eu cheguei na casa lá, a mulher não me conhecia. A ferreira não me conhecia. Eu tive que mostrar para ela a minha identidade, que eu era mesmo, porque ela tinha me dado como morto. O boato que surgiu na cidade foi, pegaram ele e mataram. Mataram, esquartejaram e coisa e tal, e etc., sumiram com ele. E houve várias manifestações na minha cidade, coisas que eu não vou aqui economizar o tempo, mas eu encontrei o meu pai. Meu pai estava, querido, à beira da morte, internado. O médico havia dado poucos dias de vida para ele. E quando eu cheguei lá, tinha um moço chamado Seu Nicolau, um macumbeiro da cidade, famoso lá na cidade, que meu tio havia contratado para poder encomendar o meu pai. E ele cheguei lá, ele estava com as folhas, com as imagens, com um monte de coisa. Eu pedi licença, ele não queria deixar eu entrar. E eu falei, eu vou entrar. Por que você vai entrar? Eu falei, porque eu sou filho dele. E vou entrar e eu vou orar por ele. Eu vim para orar por ele. Que orar, menino? Você não tem poder nenhum, não? Eu tenho poder. Você não tem.
Eu falei, o senhor falou mesmo. Eu não tenho nenhum poder, mas eu tenho alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a Jesus Cristo, meu irmão, todo o poder nos céus e na terra. Quando ele aparece aos seus discípulos, a primeira coisa que ele invoca é isso. Toda a autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E meu pai ali, desacordado, nós começamos a orar. Esse homem não saiu do quarto, ele permaneceu lá. E eu comecei a orar. E lá no íntimo, assim, uma coisinha lá dentro, falava assim, manda seu pai levantar. Como é que manda, querido? Com que coragem, com que certeza? E eu continuava orando, ó Deus, abençoa, tem misericórdia do meu pai, salva o meu pai. E lá no íntimo, uma vozinha falava assim, mande o seu pai levantar. Como é que manda, querido? Com que coragem, com que certeza? E estou orando aquelas orações, sabe assim, em bromeixos. Ué, pastor, tem oração em bromeixo? Tem. As orações que ficam com as rodeias com Deus, sabe assim, as coisas. Umas palavras bonitas para ver se Deus assim... Eu falo lá na minha igreja que tem oração que Deus pula para trás do trono, viu? Uns embromeixos assim, verdadeiros embromeixos. E eu falei, se o senhor está mandando, sobre o que o senhor está mandando, eu mando. Pai, em nome de Jesus, levante. Meu pai abre os olhos, irmãos. Ele abre os olhos e fala assim, quem é você? Eu falei, eu sou seu filho. E esse que está ao seu lado aí, quem é? Eu falei, aonde? Aí, do lado do seu lado é esse, doutor, quem é esse? Quem é o senhor, doutor? Eu falei, não tem doutor nenhum aqui não. Tem aí do seu lado aí, olha. Essa pessoa toda de branco aí, quem é? E eu olhava, não via ninguém, irmão. Só ele que via. Um doutor. A presença do Senhor Jesus ali. Eu evangelizei ele, falei que eu perdoava, e ele chorava, dizia assim, mas tem perdão para mim, meu filho, por tudo que eu fiz? Eu falei, Jesus levou todo o pecado do Senhor na cruz, ele morreu pelo Senhor, e ele chama o Senhor, ele tem um plano para o Senhor, ele quer salvar o Senhor, e ele então se curvou ali, chorou, aceitou Jesus, chegou na casa dele, tirou todas as imagens, quebrou tudo, e se converteu e se transformou num homem de fé. Meu pai foi levado para a glória depois, com o testemunho de um homem de fé. Um homem que pôde ver o sobrenatural de Deus. E aí, queridos irmãos, a minha mãe, só aqui para a gente encerrar essa parte. 36 anos que eu não vi a minha mãe. E outros irmãos também. No ano passado, nós começamos, eu fui pregar em Vitória, eu tenho lá um amigo que é delegado da Polícia Federal, e ele falou, pastor, se o senhor me der os dados da sua mãe, dos seus irmãos, eu mexo com investigação a nível nacional. Eu comando uma equipe, eu vou descobrir ela para o senhor. E eu dei os dados, depois de alguns dias, ele telefonou para mim falando, pastor, nós descobrimos aqui 1.622 mulheres com o nome da sua mãe, mas nenhuma tem o perfil de sua mãe. E não achamos nenhum irmão seu. E eu pensei assim, mas como? Ele falou, provavelmente que sua mãe e seus irmãos morreram. Eles morreram, porque se estivesse vivo a gente encontrava. Então, no ano passado a gente colocou um propósito lá na igreja, é um trabalho especial que a gente faz assim, uma vez por ano. São 7 dias ininterruptos de trabalho. São 7 pastores que pregam nesse trabalho, assim, pastores amigos nossos, ficam lá na igreja. E é um tempo assim muito bom, muito bom. E eu coloquei um propósito de, falei, Deus, o Senhor me dá um sinal se a minha família está viva, em nome de Jesus. Se estiver vivo, Deus, salva todo mundo. E aí, oramos segunda, terça, quarta. Quando foi quarta-feira à noite, depois do culto, meu telefone tocou, eu atendi. Era um assistente social lá do Mato Grosso. Falei assim, o senhor é o pastor Wellington? Eu sou. Porque eu vi aqui na internet e tudo, depois de 6 meses que eu estou procurando, investigando o senhor, eu procurei o senhor, falei, mas o que eu fiz? Ele falou, não, é porque tem um moço aqui internado no hospital, entre a vida e a morte, chamado Abenildo.
Ele é irmão do senhor? Eu falei, eu tenho um irmão que se chama Benildo. Eu falei, pois é, ele está aqui, ó, ele trabalha cortando cana aí, ó, e entupiu as veias quase todas do corpo dele, tem que trocar, botar uma válvula no coração e está esperando na fila, mas eu estou ligando para dizer o seguinte, se ele esperar na fila, ele vai morrer. O médico falou que ele tem poucos dias de vida. E aí, querido, nós já fomos providenciando tudo, fomos atrás dele, levamos para Brasília, onde tem uns amigos meus lá em Brasília, e a minha igreja investiu financeiramente nessa cirurgia, e hoje o meu irmão está lá, vivo, convertido para a glória do Senhor. Mas através do meu irmão, eu perguntei para ele assim, como que você foi parar no Mato Grosso? Não, depois, rapaz, já depois de 17 anos lá, eu encontrei minha mãe na Bahia, eu encontrei a Thelma, eu encontrei a Cleide, eu encontrei em coisa e tal. Uai, como? E onde é que elas estão? Você tem noção? Falei, da mãe eu sei onde é que está. E naquela mesma semana eu consegui falar com todos eles. Por que ele não achou a minha mãe, o delegado? Porque ela havia mudado o nome. E depois que ela encontrou com os meus irmãos, mesmo eles sendo já velhos, não tinha um documento também não. Então ela tirou tudo lá no sertão da Bahia, através de um candidato lá, um político, com outro nome, outras idades, né? E por isso que não achava ela. E o ano passado, então, eu fui em busca da minha mãe. Completei essa viagem para o sertão da Bahia. E quando nós chegamos lá, é um lugar chamado Piseiro. Piseiro porque é o aterro sanitário, fica uns 60 quilômetros da cidade. E o povo vai lá para reciclar. Mas é longe demais da conta, não dá para eles virem todo dia. Então eles começaram a ficar lá. Então foram levantando barracãozinho, barracos em volta daquele lixão. O lixo é muito grande. E as pessoas ficam reciclando lá. E minha mãe é uma dessas catadoras, ou era. E quando nós chegamos lá, ela se identifica como Dona Maria Paraíba. E Dona Maria Paraíba, nós entramos para dentro daquele lixo afora, e um rapaz falou, aquela senhora que está lá, ó, curvada lá, tá vendo? É ela, Dona Maria Paraíba. E quando eu cheguei, chamei pelo nome dela, Dona Maria, ela se levantou, pois não? Eu falei, a senhora Dona Maria Paraíba? É. E o que o senhor quer? Eu falei, eu quero dar um abraço na senhora. Mas por que você vai me abraçar? Eu falei, vou abraçar porque a senhora é minha mãe. Não tem filho assim não. Tem. A senhora lembra de um parto que a senhora teve de gêmeos? O Wellington e o Washington? E que o Washington veio a falecer? E o Wellington sobreviveu? Eu sou o Wellington. E ela assustou assim, porque a fama que eu tinha é que eu ia matar ela. E ela ficou assustada. O que você vai fazer, meu filho? Eu falei, eu vou dar um abraço na senhora e transmitir umas palavras para a senhora. Eu abracei ela e comecei a falar que Jesus a amava, que eu a perdoava de todo o coração e que eu vim ali para que Deus pudesse manifestar a graça dele, salvando-a também, em nome de Jesus. E ficamos ali, abraçados, chorando. Eu pulei aqui uma parte, que é a Thelma, minha irmã, é presidente do ciclo de oração em São Paulo, o marido dela é pastor da Assembleia, mulher de oração, foi comigo também. Mas minha mãe ficou meia dura ali, choramos, mas a nível do evangelho, ela não teve reação. E eu olhei para a roupa da minha mãe e ela estava com a roupa toda esmulambada, toda cheia de tira. E tem um culto oferecido a um demônio chamado Maria Mulambo, pessoal do Candomblé, as pessoas fazem esse culto, e eu vi já, a pessoa fica todo retalhado, todo cheio de retalhos. Chama Maria Mulambo. A roupa é feita de mulambos, né? De pedaços. E minha mãe estava com a roupa daquela e dura, chorou por nós como filho, mas por Jesus assim, não foi tocada. E eu falei com minha irmãzinha, ela não foi tocada. E eu estou vendo essa roupa aqui, ó, tem alguma coisa. De fato, quando nós chegamos no barracãozinho onde ela morava, estava lá um local cheio de imagens, não essas imagens da Igreja Católica, mas imagens de voodoo, de caveira, de chifre, sabe? E um boneco grandão da Maria Mulambo lá. E minha mãe entrou, ali ela meio esquisita, olhando para a gente com um olhar esquisito, e
falou comigo assim, com minha irmã: vocês vão dormir lá, viu? Só que eu não quero que toque nenhuma daquelas imagens, viu? Ela botou aquilo, sabe por quê? Porque o diabo colocou no coração dela o seguinte: põe eles lá, que eles vão morrer de opressão. Eles vão morrer de opressão. Aí eu e minha irmã olhamos, falei: vamos. Entramos dentro do quarto. E a Bíblia diz assim: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não é verdade? Ou seja, esse selo que o Espírito Santo testifica com o seu e com o meu, esse selo que foi colocado dentro de nós, é irremovível, querido. É inapagável. Não pode ser removido, nem pode ser apagado. De modo que quando você chega, você faz a diferença no mundo espiritual. E a minha irmã falou assim: ó, eu vou ajoelhar aqui e vou fazer umas orações. Eu falei: eu vou dormir que eu estou cansado. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei, ela estava de joelho ainda orando. Eu falei: agora pula para a cama que eu vou orar agora. E passamos a noite toda assim. Dividimos a noite em 2 vezes. De manhã cedinho, minha mãe pega e fala assim: antes da gente tomar café, falou: vamos ali comigo, quero mostrar um negócio para vocês. E com a cara fechada. E a gente sentindo que ela estava opressa, estava possuída ali. Levou a gente para um deserto assim, querido, um negócio limpo, grande, enorme, sem ter ninguém. E quando nós estávamos no meio desse campo deserto de areia, ela parou assim e ficou olhando lá assim no horizonte. De repente, lá no horizonte aparece um cachorro grande, muito grande o cachorro. E esse cachorro então começa a correr de um lado para outro assim, ó. Corria e corria. E nós ali sem entender nada, e ela parada. De repente aquele cachorro aponta na nossa direção e vem numa velocidade. Quando eu olho, cadê minha mãe? Inclusive lá, agora nós ficamos até brigando, né, Rafaela? Falei: mãe, a senhora, se botasse a senhora na maratona de São Silvestre, naquele dia do cachorro, a senhora ganhava, porque eu nunca vi uma senhora de idade correr daquele tanto. E quando aquele cachorro vem, que vai se aproximando, a minha irmã então levanta a mão e diz: o Senhor pelejará por nós. Queridos, aquele cachorro mete os pés dentro da areia e volta grunhindo, querido. Quando a gente olha, minha mãe já está de joelho lá, chorando. E quando eu cheguei assim, foi: o que houve? Por que a senhora está chorando? Foi: porque só Deus sabe o que eu tentei fazer com vocês agora. E só agora também eu entendo que o que está com vocês é mais poderoso do que aquilo que estava comigo. Eu o desprezei, eu o rejeitei e eu abri meu coração para Jesus aqui agora. Oramos ali no campo, voltamos para casa, ela tirou aqueles negócios tudo dentro do quarto e hoje minha mãe é uma serva do Senhor. Aí, querido, fizemos o ano passado para ela lá uma casa, comprei um terreno, fiz uma casa e levei um amigo meu que é agrônomo, ele ensinou eles a plantarem, né? Hoje a minha mãe ganha um dinheiro bom, sem sair dentro de casa, que ela planta verduras, legumes, ela e o seu Paraíba, e o povo vai lá comprar e vive uma vida bem, graças a Deus. E aí eu não vou alongar, mas eu encontrei todos os meus irmãos, queridos, preguei o evangelho para todos eles, e agora em dezembro eu estou reunindo toda a minha família lá em Belo Horizonte, em nome de Jesus. Vai vir gente de tudo quanto é lugar para passar um Natal e um Ano Novo diferente na presença do Senhor Jesus. Então, querido, bendito, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, pela minha história, pela sua história. E saiba disso, aquele que começou a história vai completá-la em nome de Jesus. Deus nunca faz nada pela metade. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ainda que você venha passar por vales ou por montes, saiba, quem tem a caneta da sua história é aquele que está sentado no trono. Ele pode botar uma vírgula, ele pode botar um ponto final.